Acredito que abaixo do amor de Deus, só o amor de mãe, né, gente? Quem concorda comigo, levanta a mão aí nos comentários. Eu resolvi fazer esse vídeo, gente, hoje é sexta-feira, e aí eu resolvi fazer um papo de sexta com vocês. Tá um friozinho por aqui, temos companhia aqui junto comigo, tá vendo? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ser mãe. E aí eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Bora lá para mais um vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Vem para esse papo de sexta aqui com De Casa com a Giza para você. Nosso papo vai ser assim, gente, ó. TV ligada, gatinha aqui junto comigo, eu aqui na cobertinha pra gente conversar um pouquinho. Sim, bem descontraído mesmo, um negócio assim bem descontraído. Resolvi fazer esse vídeo, só pegar a câmera e começar a gravar, porque tava pensando sobre vários assuntos e aí eu percebo que muita gente tem dúvida, né? A gente sempre quer ser a melhor mãe do mundo, a gente sempre tá com aquela cobrança achando que a gente nunca vai ser a melhor mãe do mundo, que a gente sempre tem que fazer mais. Mas eu vou iniciar falando de pouquinho aí da minha história, da minha experiência como mãe de duas criaturas maravilhosas que são os meus filhos. Fui mãe, né? Não sou mãe desde os meus 18 anos de idade. Hoje eu tenho 45 anos. Fui mãe de um menino primeiro, né? E aí depois, com acho que 22, eu tive uma menina. Gente, e assim, por eu ser muito nova, não foi fácil no princípio, né? Criar filhos, né? Quando a gente não tem muita experiência, não só pela questão de ter filhos, porque a experiência a gente vai adquirindo ao longo dos anos, mas a experiência de vida que eu não tinha, né? Por ser muito nova, né? Não tinha nem me casado ainda, né? Foi um fruto de um relacionamento, eu namorava na época e acabei ficando grávida e só depois quando meu filho tinha 3 anos, eu resolvi casar. Mas eu confesso que durante todo esse tempo tentei fazer o meu melhor, né? Como mãe, fiz o meu melhor, tenho certeza disso. E o que me ajudou mais nesse processo, criando os meus filhos durante esse tempo que eu tive, duas coisas, né? Duas coisinhas me ajudou bastante. Uma delas foi seguir os princípios da Bíblia. E a segunda foi eu aprender com o passado. Ou seja, com exemplos ruins, né? Exemplos que eu tive ruins, eu não queria passar isso para eles. E aí, como eu não tinha experiência, eu fui buscar, né, gente? Quem tem mais experiência há trilhões, há bilhões de anos, que foi Deus, né? Então a Bíblia, ela me ajudou bastante nesse passo de amadurecimento como mãe e poder passar isso para os meus filhos. E foi isso que eu fiz, né? Mas eu não sei se hoje eu observo que hoje vocês têm, né? Muitas mães têm muita cobrança, né? Além do normal. Na minha época não existia isso, né? Também na época da minha mãe, da minha avó, não se tinha muita cobrança. Você simplesmente tinha filhos, tocava o barco e ia crescendo. Eu acho que a questão das redes sociais acabou, né?
influenciando, né, nessa questão de se cobrar muito das mães na criação dos filhos. Mas, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Nessa questão, né, de ser mãe, não tem muito, gente, que fazer. É só fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor e fazer com amor. Então, gente, não tem erro. Se você seguir, né, esses 4 pontos, que é fazer o seu melhor, fazer com muito amor, ensinar com base na Bíblia, que ninguém melhor do que Deus para ajudar a gente. E o quarto que eu falei, qual que foi, gente? Aí o quarto é não olhar para erros do passado. E fazer o que você tem que fazer. É isso, você tem que seguir esses passos aí e não ficar se cobrando, não ficar buscando muita coisa em rede social, porque parece que assim, as informações, elas são importantes para nós. Porém, quanto mais informações a gente busca, parece que a nossa cabeça vira uma confusão. Eu gosto muito, né, aqui do YouTube, de várias redes vizinhas que nós temos aí. Acredito muito em que tem ajudado muito a gente, me ajudou pessoalmente, mas a gente tem que se policiar para não acumular, né, a não acumular tanta informação, porque hoje em dia não se tem, como se eu posso dizer, uma regra, sabe, para se colocar as coisas na internet. Então, as pessoas colocam aquilo que elas querem e é isso. E às vezes um tem uma experiência de uma forma, outro tem uma experiência de outra forma e joga lá, e aí a gente acaba acumulando e se cobrando, achando que, por que eu não sou assim, por que eu não faço isso, por que eu não faço aquilo, e assim vai. Então, gente, como eu falei, segue essas 4 diquinhas aí, maravilhosa, né? É claro que assim, eu não sou o exemplo perfeito de mãe para indicar para vocês, mas eu tô falando como minha experiência de vida, na criação que eu tive com meus filhos. Hoje, meus filhos moram sozinhos, né? Cada um já tem sua própria vida, vive sua vida, tal. Mas eu vejo o quanto foi bom algumas coisas que eu fiz para eles, né? Às vezes até eles me mandam mensagem falando: mãe, eu vejo o quanto que você me criou bem, porque tem cada coisa que a gente vê por aí. E isso me deixa muito orgulhosa, né? De saber que eu fiz o meu papel, né? Que eu cumpri o meu papel. Um ponto também, que ao longo dos anos meus filhos foram crescendo e eu fui tentando adaptar eles para viver no mundo. Isso também é muito importante, gente. Adaptar os seus filhos para não precisar de você. Hoje em dia, muitos pais, eles acabam criando seus filhos para que eles sempre dependem dele, né? Sempre possa estar dependendo da mãe, do pai. Não, esse não é o objetivo. Para criar filhos adultos, com responsabilidade, adultos que saibam sobreviver nesse mundo, isso demonstra amor quando a gente cria nossos filhos para sobreviver ao mundo, é fazer com que eles não precisem de nós, né? É claro que eles vão sempre ir e voltar e precisar do nosso amor, do nosso carinho, mas não depender de nós, né? Que eles possam viver, né? Saber lutar, saber seguir a vida, né? E isso é um dos motivos em que muitas vezes a gente vê várias situações do mundo aí em que tem muitos adultos que não conseguem, né, lidar com a vida adulta. Acabam sofrendo muito porque não aprenderam e isso fica difícil para eles, né? Não estou aqui julgando, porque se tem, né, alguém para ser julgado, é só Deus, que julga, né? É só Deus, é Ele, porque a gente não sabe do histórico de cada um, não sabe como que os pais sofreram para criar esses filhos, então não estou aqui para julgar ninguém,
né? Quem julga é Deus. Mas eu falo que nesse sentido, porque isso vai ajudar você, né? Que me segue por aqui, né? No De Casa com a Giza, a pegar algumas dicas, né? Talvez possa ajudar você, né? Nesse momento em que talvez você esteja triste, desanimado, né? Às vezes filho dá trabalho, quando é criança dá trabalho, quando é adolescente dá trabalho, e muitas vezes continua dando trabalho até adulto, né? Mas uma coisa que eu falo para vocês, não desista do filho de vocês. Hoje no meu casamento, filho não é a minha prioridade. Hoje minha prioridade é eu e o meu marido. Porque se eu não estou forte, eu e ele, eu não vou conseguir criar bem os meus filhos, né? Agora, se eu só me dedicar ao meu filho, colocar o meu filho no pedestal, como a gente vê muito que está acontecendo aí, não, meu filho é mais importante que marido, porque homem faz isso, faz aquilo outro. Se faz, como eu sempre falo aqui, gente, problema dele, né? Mas tenta sempre focar no casamento, no relacionamento de vocês dois. Porque se os dois estiverem bem, vai cuidar bem dessa criança de uma forma maravilhosa. Agora, se você só focar no seu filho e esquecer do seu relacionamento, isso pode causar muito transtorno, como um divórcio, uma separação, que automaticamente vai causar dor nos seus filhos, né? Então, com experiência própria, eu vejo isso. Então, assim, não que eu não estou colocando os meus filhos em segundo plano, ou você deve colocar os seus filhos em segundo plano. Não, iguala ali, né? Marido e filhos. Você estando bem, mas o seu marido, automaticamente seus filhos vão estar. E isso é extremamente importante. A gente não tem a noção de quanto quanto que causa dano, né? Nos nossos filhos, uma separação, um divórcio, né? Eles realmente sentem demais com tudo isso, né? Porque a gente pode ver que numa separação, num divórcio que a gente não tá bem, a esposa segue a vida, o marido segue a vida, mas o filho não consegue seguir a vida, né? Porque parte dele sempre vai estar separado ali, que é o pai e a mãe. Então sempre, gente, com experiência própria, mais uma vez falando isso para vocês, sempre pense nesse sentido, né? Foque no relacionamento de vocês para que vocês possam criar bem os seus filhos. E outra coisa que eu queria dizer, nessa questão da mãe, né? Esquece, gente, de verdade. Só para concluir esse bate-papo de sexta-feira à noite aqui com vocês, não se cobrem tanto. Cumpra aquilo que eu falei para vocês. Siga aquelas 4 dicas que eu dei para vocês. Relembrando, faça o seu melhor, faça com muito amor. Lembre dos erros do passado e não tentem, né? Não deixe que isso passe para frente. E o principal, procure a orientação melhor que existe, melhor que qualquer psicólogo, psiquiatra, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Não tem erro, gente. Tem até um texto na Bíblia que fala: educa o rapaz segundo o caminho que é para ele, e mesmo que ele se desviar, ele vai lembrar e vai voltar. Porque quando você deixa arraigados esses princípios no coração do teu filho, pode acontecer o que for, gente, mesmo que chegue uma época que se rebele, mesmo que seja uma fase adulta que não esteja bem, em momentos difíceis eles vão se lembrar de Deus e vão recorrer a Ele. Mas para isso a gente tem que ensinar, né? Então a gente precisa
passar isso para os nossos filhos, tá bom? Era um papo rapidinho que eu queria ter com vocês, mas que eu achei importante compartilhar. Sinceramente, gente, eu tô fazendo vídeo aqui de coração, não é pra, como se diz? Não é pra acrescentar conteúdo na internet, sabe? Mas quando a gente tem coisas boas na nossa vida, a gente quer compartilhar. E é esse o meu intuito, né? De compartilhar com vocês experiências, coisas boas que eu vivi e coisas boas que eu aprendo, né? Passar para vocês. Por isso que eu falo sempre que é de casa para vocês, né? Casa, ela mostra um aconchego, um amor, um lar, né? Um futuro. E é isso que eu quero passar para vocês com De Casa com a Giza, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de, curtir bastante aí, comentar como tá sendo a sua experiência como mãe, como pai. Me dá alguma dica aí se vocês têm. Se vocês concordam, comenta. Se não concorda, também comenta. Eu aceito, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tá dormindo, gente. Tô aqui só me ouvindo.